Nos primeiros 10 minutos de Black Rabbit da Netflix, acompanhamos o assalto ao restaurante chamado justamente de Black Rabbit, que vai acontecer somente nos episódios finais. A série já inicia em seu momento de maior tensão, nos leva para 2 meses antes do ocorrido e nos deixa curiosos desde o início para saber o que vai acontecer depois dessa introdução caótica. Conhecemos então o protagonista interpretado por Jude Law, que é com certeza o nome mais conhecido da série e que entrega realmente uma performance espetacular. Jude Law faz o papel de Jake Friedkin, o dono do Black Rabbit, e que vê o restaurante em seu melhor momento desde a sua criação. Jake mantém ótimas relações com os funcionários e pretende expandir logo. O problema é que Vince Friedkin pretende retornar para Nova York. Vince é o irmão mais velho de Jake, e ele que teve a ideia de abrirem um restaurante juntos. Mas o Vince tem um problema. Um vício sério em drogas e apostas e precisou fugir de Nova York após ter problemas com agiotas. Mas para provar como Vince não consegue realmente fugir do caos, ele acaba tendo problemas em outras cidades e pede ajuda para o seu irmão, a única pessoa em quem consegue confiar naquele momento. A partir do momento que Vince retorna, não tem mais volta. Os irmãos só vão se afundar cada vez mais em problemas. Black Rabbit não nos deixa respirar. A cada episódio as coisas só pioram e a gente nunca chega no fundo do poço. Black Rabbit realmente é uma série que trata de temas bem pesados, então talvez nem todas as pessoas se interessem por ela. Depressão, abuso sexual e alguns outros temas que eu não vou citar aqui para não entrar em spoilers, são abordados e sim, podem ser pesados para muitas pessoas. A todo momento a gente se sente numa panela de pressão que está prestes a explodir. Tudo parece que vai dar errado o tempo todo. Black Rabbit tem muitas semelhanças com Ozark. Para começar, na abertura de cada episódio, algo que já era feito em Ozark, são variados os objetos que aparecem e nos dão algumas dicas do que vai acontecer naquele episódio. Além disso, Vince é interpretado pelo Jason Bateman, que fez o protagonista de Ozark. Inclusive, os dois papéis são muito diferentes. Em Ozark, ele fazia um personagem que sempre tentava proteger sua família, um homem sempre muito sóbrio, preocupado e muito inteligente. Já Vince é o completo oposto disso. Ele é impulsivo, viciado, e embora a gente perceba que ele tem boas ideias, ele não consegue estar presente para trabalhar ou para sua família. Ele é completamente estável. Bateman, além de atuar, também foi produtor executivo e dirigiu 2 episódios, e Laura Linney, que fez a Wendy Bird em Ozark, também dirigiu 2 episódios da minissérie. Alguns temas, como lavagem de dinheiro, são semelhantes nas duas séries, e até o clima é muito parecido. Parece que Black Rabbit é um Ozark se fosse feito numa cidade, especificamente Nova York. Mas agora, tratando sobre um dos pontos principais da série, a gente precisa falar sobre a relação doentia entre Jake e Vince. O Vince possui um vício em drogas, o que todo mundo sabe, mas o Jake também tem um vício. Jake é viciado em seu irmão. Inicialmente a gente percebe essa relação que só puxa o Jake para baixo. Mas conforme a série vai chegando em seus momentos finais, a gente vê que o amor do Jake por Vince extrapola todos os limites. Ele realmente está disposto a fazer qualquer coisa pelo seu irmão. Enquanto o Vince está distante, o Jake consegue tocar a vida dele, cuidar das relações com o filho dele, administrar o restaurante, mas no momento em que o Vince retorna e tem algum problema, o que é algo bem normal para ele o tempo todo, os problemas perseguem o Vince, o Jake sacrifica tudo para ajudar o irmão mais velho e coloca sua vida em risco, a dos funcionários do restaurante, dos seus amigos e da sua família. A gente vê um pouco mais dessa relação dos irmãos por meio de flashbacks, tanto recentes, de como eles fundaram o restaurante, mas também da infância dos dois, mostrando que eles viveram experiências muito traumáticas quando novos. Isso explica, claro, o vício de Vince e a carência de Jake por essa presença do irmão. Essa infância perturbada deixou muitos sinais claros do Vince, como esse fato dele não se importar muito com a opinião dos outros, usar os outros para sua vantagem, os vícios que ele tem, mas o Jake também tem muitos problemas na personalidade dele. Ele é extremamente vaidoso, se preocupa muito com a aparência, as roupas, o estilo de vida, a opinião dos outros também é muito importante para ele, e apesar de ele não cometer tantos erros quanto o irmão, ele também está longe de ser inocente. O tema principal da série é a família e os vínculos. Jake faz de tudo pelas pessoas com quem compartilha o mesmo sangue, e inclusive se prejudica para ver quem ele ama bem. Já o Vince a todo momento destaca como ele não pôde escolher a sua família. Realmente não se sente abraçado por eles, teve que abandonar sua filha, inclusive, por conta do vício, e por conta disso, a todo momento busca conexões e amizades que nunca teve em sua própria casa. Infelizmente, ou felizmente, ninguém pode escolher a família que tem, mas é preciso estar presente, o que o Vince nunca consegue fazer, e amar ao invés de idolatrar, o que o Jake não consegue fazer. Essa questão da família é tão presente, inclusive, que vemos isso no agiota que Vince deve. O Júnior é um bandido muito imbecil, que só tem moral por ser filho do mafioso Mancuso. Mancuso é interpretado de maneira brilhante pelo vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante 2022, pelo filme Coda, No Ritmo do Coração. Em Coda, Troy Kotsur faz um pai de família, muito fofo, que sentimos vontade de conversar, tomar um café. Nesse filme a gente conhece a habilidade do ator de se expressar pela linguagem de sinais, visto que ele é surdo.
A expressividade de Troy é realmente impressionante. Parece que ele está mais do que fazendo sinais. Ele fala com o corpo. É algo muito divertido e bonito de acompanhar em seus trabalhos. Em Black Rabbit, assim como Jason Bateman, Troy faz o papel oposto pelo qual era reconhecido. Aquele é um mafioso experiente que não liga para amizades e relações. O importante é ter lucros e ser respeitado. E justamente para mostrar como Troy realmente se entregou por esse papel, ele desenvolveu uma linguagem de sinais especial para esse personagem. You also developed what you called street sign language for this role. How did that come about? Well, when I got the script, I started reading it. And you know how New Yorkers talk with an accent, a bit of slang? And so now my hands are doing the accent. So I really wanted to play around with my signs. So most of the time I'm right-handed. I would sign with one hand. So imagine I'm holding a gun in my left hand. Oh. And so I have a gun on my lap and I can just sign with my right hand. Wow. Foi uma sacada genial e realmente acho que o Troy vai ter muito sucesso daqui pra frente na sua carreira. Espero que ele tenha mais papéis de muito destaque, porque ele merece muito. E a relação de Mancuso e Júnior também é extremamente complicada. O Júnior realmente é incompetente e falha em tudo que se propõe a fazer, então Mancuso sempre tem problemas com seu filho e deixa claro que Júnior é uma decepção para ele. Enquanto isso, Júnior nutre uma tristeza por querer provar ao pai o seu valor e faz de tudo para tentar impressionar. Ambos têm uma relação conflitante um com o outro, a gente percebe as falhas que cada um tem, tanto como pai quanto como filho, mas dá pra ver que para eles o mais importante é a família. É aquela coisa, se eu falar mal da minha família, tudo bem, mas se você falar, vai perder um dedo, como a gente vê justamente na série. Todos os personagens da série realmente são muito cativantes. A gente conhece também a Roxy, que é a chefe do restaurante e tenta manter a ordem enquanto o Jake só se atrapalha. A gente também conhece o astro Wes, que é rico, famoso, parece ter tudo, mas que também vive problemas em seu relacionamento com a Estelle, que se sente apagada pelo brilho do parceiro. E apesar de não frequentar tanto o restaurante, a gente também se preocupa muito com a Jen, que é a filha de Vince, que precisa se virar com a ausência do pai. A série é muito envolvente, a trama é muito ágil, tudo acontece muito rápido, e com isso a gente fica o tempo todo sem ar, com tudo que só vai piorando até o momento do assalto. E daí eu preciso fazer um destaque para um episódio que é o 6º. Todos os episódios são muito bons, o ritmo é ótimo ao longo de toda a série. O primeiro apresenta a série muito bem e já nos deixa curiosos para saber quem eram os assaltantes. E o 8º episódio fecha perfeitamente toda essa minissérie, então uma série que começa muito bem lá no primeiro e acaba perfeitamente no último. Mas o 6º realmente precisa de um destaque especial. Ele é dividido por capítulos, em cada capítulo a gente acompanha algumas horas ou o dia de um personagem que nos levam até a noite no restaurante. Cada perspectiva traz algo novo, uma reviravolta, e a construção até o fim do episódio é espetacular. A construção da série como um todo é excelente, todas as peças se encaixam no final, tudo começa a fazer sentido depois que a gente acompanha todo o assalto e todas as coisas desenrolarem. Cada um, obviamente, vai ter a sua teoria no começo da série sobre quem eram os assaltantes e algumas pessoas provavelmente vão acertar, mas o desenrolar dos fatos que é importante. As motivações dos personagens que ocasionam no assalto é o que realmente faz todo sentido no final. E mesmo assim, quando acompanhamos o assalto novamente, a gente se surpreende com algumas coisas que não foram mostradas lá na cena inicial do primeiro episódio. Jake, Vince, seus traumas e suas relações são o que movem toda essa narrativa. É uma história sobre dois irmãos problemáticos que tentam lidar um com o outro, com o mundo e consigo mesmos. Eu acho que essa série merece muito mais destaque do que vem tendo. Não vejo a Netflix fazendo tanto marketing para essa série, mas ela merece. E também não vejo tantas críticas sobre ela, por isso que eu estou vindo aqui falar sobre os meus pensamentos sobre essa série. Eu vinha destacando, por exemplo, o 6º episódio, ele é realmente o melhor avaliado no MDB de todos os 8. Se você ainda não ouviu falar nessa série, ou já ouviu, mas ainda não começou, dá uma chance. Especialmente se você já gosta de Ozark ou Breaking Bad. É uma história muito interessante, muito bem contada e dá vontade de ver um pouco mais nesse mundo. Mas a história está fechada, é uma minissérie, então só teremos uma temporada. Ela finaliza muito bem e não tem por que seguir. Teremos somente uma ótima temporada na Netflix e que fica marcada como uma das melhores séries de 2025.